Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Marques e hoje eu vim aqui fazer com vocês uma revisão de biologia, tá? Eu trouxe uns exercícios de bio, tá? Que é do Planeta Bio. Nesse site vocês vão encontrar exercícios pro Enem. Eles separam os exercícios que são de biologia. Mas como a gente sabe, o Enem de Ciências da Natureza, ele é bem interdisciplinar, então provavelmente vai ter algumas questões que vocês vão ver de biologia, que vocês vão achar que pode remeter à química, à física, mas sobretudo ele teria uma predominância biológica. Então são essas as questões que a gente vai abordar aqui do Enem de 2019, tá bom? Então, eu vou falar pra vocês como é que eu faço pra resolver as minhas questões, no caso, biologia, e é isso. Vamos lá. Então, aqui já tá aberto, tá no computador, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou deixar aqui na edição o textinho da questão e o que eu acho que é melhor pra vocês como aprendizagem. Vocês pegarem, pararem o vídeo para poder tentar responder a questão e depois ver se acertou com a resolução e também ver a estratégia para poder fazer mais rápido a tua questão, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. A primeira questão que eles separaram aqui foi uma questão que fala sobre o efeito emagrecedor do composto que está sendo citado, no caso dinitrofenol, que é DNP. No caso aqui, você vai ter que ler o texto para poder entender o que é essa substância, como é que ela faz para agir no corpo, tá bom? Qual é a fisiologia que acontece por causa dessa substância. Então, é necessário. Aí, o que acontece? Vamos ver as alternativas e ver quais que são prováveis de oferecer um efeito emagrecedor, tendo em vista os conteúdos de fisiologia, tá bom? Então, a partir a partir das alternativas que a gente tem aqui, a gente pode ressaltar o seguinte: letra A, ela vai falar sobre obstrução da cadeia respiratória. Primeiramente, isso não vai oferecer nenhum efeito emagrecedor, vai provavelmente matar você, tá? Então, por mais que ele fala que resulta um maior consumo de células de ácido gráfico, não. Bom, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em um maior gasto celular de energia. Aí você pode pensar, peraí, energia eu vou precisar, para ter um efeito emagrecedor, eu vou precisar relacionar isso à minha célula energética. Aí a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, ATP. Pensou nisso? Você vai para as alternativas que falam em relação ao ATP. Tá bom? Então vamos lá, a gente tem a letra D e a letra E relacionada a ATP. Na letra D a gente fala sobre a inibição de glicose de ATP e a redução da produção de ATP. Então vamos lá. Se eu preciso ter um efeito emagrecedor, eu preciso reduzir a minha ATP para poder resultar num gasto celular maior de nutrientes. Aí você pensa, Débora, não entendi. Bom, é o seguinte, quando a gente está trabalhando com energia, ela vai fazer com que eu tenha toda aquela metabolização da glicose, enfim, que é justamente a questão da produção de ATP, que é a célula energética. Mas aí o que vai acontecer? Quando eu tenho uma redução dessa produção, o meu corpo faz com que eu produza energia a partir da gordura. E é justamente aí onde você vai queimar gordura para oferecer energia ao corpo. E aí é esse nível de ATP baixando que o nível de gordura também vai baixar, tendo em vista que esse vai ser processado para poder te oferecer energia, certo? Então vamos pensar na questão da ingestão de açúcares, tá? Então tem um alto valor calórico, isso porque a gordura ela vai te oferecer energia, ela vai te oferecer
esse processo que o ATP te ofereceria. Então, você fazendo essa ligação, você percebe o efeito emagrecedor que está acontecendo aqui. Então, você tendo em vista os argumentos que o texto te deu e, sobretudo, você tendo essa bagagem em relação à fisiologia, a como é necessária o efeito emagrecedor, o que acontece para a gente emagrecer, certo? Então, tendo em vista as alternativas, a gente vê a mais correta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte na resolução, que sendo a substância um desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria, afetará as cristas mitocondriais. Isso é, o texto ele vai citar sobre a captura de H+, no espaço intermembranas provenientes das proteínas de cadeia respiratória. Então, ele te dá muitas palavras-chave que ele vai colocar de uma forma errônea nas alternativas. Por exemplo, você leu o texto, você entendeu lá que ele ia fazer alguma coisa na cadeia respiratória. Aí você vai e marca a letra A, onde fala sobre a obstrução da cadeia respiratória. Então, você tem que prestar bastante atenção para você não querer marcar a alternativa errada pela interpretação errada do texto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele fala que o gradiente de H+, dificulta o transporte da síntese do ATP. Então, é aí que você pega a informação. A partir do momento que ele fala que esse H+, ele vai aumentar por causa dessa substância e esse H+, vai dificultar o transporte da síntese do ATP, você já sabe que vai ter uma redução na produção. Porque se eu estou dificultando aquilo ali vai produzir menos, certo? Então, você já tem esse gatilho. Outra coisa, aqui na resolução fala o seguinte: há, portanto, sério comprometimento na síntese do ATP. Como o metabolismo energético é afetado, há o maior consumo de nutrientes pela célula. Isso é, a partir do momento que eu não tenho ATP, eu vou ter que gastar do outro lugar que vai me dar energia, que no caso vai ser os nutrientes, tá bom? Então vai ter um consumo maior de nutrientes, vai ter uma demanda maior de nutrientes para poder metabolizar aquele ATP e poder suprir a demanda, certo? Então, a gente vem aqui na questão 2. A questão 2 fala sobre esquistossomose, tá bom? Então, a primeira coisa que eu pensaria em relação à esquistossomose era justamente a questão de que é um problema ocasionado, sobretudo, pela falta de saneamento básico. Então, você já pode pensar que poderia ser uma questão de ecologia. Aí, vamos ler o comando para a gente ter certeza se é ou não. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Então, ou seja, aqui a esquistossomose foi só uma exemplificação. O que, na verdade, a questão quer de você não é nada a ver com a esquistossomose. Aqui ele quer saber o que tem a ver a vacina, ou seja, na verdade ele quer saber qual é a função da vacina aqui em relação ao tratamento tradicional, ou seja, qual a diferença, o que acontece, qual é a vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional, no caso dessa doença, tá bom? Então, vamos lá. O texto visto aqui, ó, ele vai te dar uns gatilhos, mas vamos tentar resolver caso a gente não tenha lido o texto. Então, vamos lá tentar resolver apenas pelas alternativas. Vamos lá. Impedir a penetração do parasita na pele, eliminar o caramujo para que não haja contato, eliminar o esquitossomo antes que ocorra contato com o organismo, impedir o acesso do esquitossomo especificamente para o fígado, ou eliminar o esquitossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então vamos lá. Primeiro você precisaria saber como é que é a execução de uma vacina, tá bom? Como é que ela vai agir no teu corpo. Bom, é o seguinte, a gente sabe que o soro seria, na verdade, o tratamento tradicional. Ele vai agir como um paliativo, ele vai agir a partir de anticorpos. A vacina, ela vai agir por meio do antígeno. Então, ou seja, o que a vacina vai ter em vantagem ao soro, por exemplo? Vai ser justamente eliminar o esquitossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Porque, por exemplo, vamos pensar, a gente vai e se vacina para a vacina da gripe. A gente tá querendo se vacinar já para eliminar aquele indivíduo lá no nosso corpo,
porque a gente não quer que se manifestem os sintomas, certo? Então, por exemplo, caso você já tenha manifestado seus sintomas, você vai tomar o soro para poder receber os anticorpos, para poder combater aquilo. A vacina é uma prevenção e não um combate, certo? Então, é justamente isso que a questão estava te pedindo. Não tinha necessidade de você ler o texto. Por quê? Independente se ele está falando da esquistossomose ou de, sei lá, coronavírus, enfim, o que ele quer saber aqui é qual a diferença entre um soro, tá, que é um paliativo, e a vacina. Aqui ele vai utilizar, na verdade, a questão do tratamento tradicional, tá bom? Então, o tratamento tradicional, ele vai ter uma diferença com a vacina, e a vacina ela vai ser mais vantajosa. Por quê? Aí é onde você vai dizer que a vacina, ela, na verdade, é um preventivo e não um meio de combate, um paliativo, por exemplo, onde ele vai driblar os sintomas. Não, ele vai querer que os sintomas não se manifestem, certo? A partir do momento em que eu tomo um soro para poder driblar os sintomas, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, aí eu vou e tomo um analgésico. Esse analgésico, ele vai driblar os sintomas da dor de cabeça, ou seja, ele vai aliviar a dor. Entretanto, ele não vai combater a dor. E é justamente isso que a vacina vai fazer. Ela vai combater antes de se manifestados os sintomas. Então, aqui, a correta seria a letra E, justamente por dizer que vai eliminar o esquitossomo, tá? Que seria o corpo estranho, dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Então, você sempre tem que lembrar, vacina, ela não vai ser colocada em prática caso a pessoa esteja manifestando os sintomas. Vai ter sempre que ser antes, porque é justamente essa a vantagem da vacina. Ela não é um paliativo, ela é um preventivo. Então, vamos lá. Em relação aqui à resolução, a Planeta Bio fez a seguinte indagação. A vacina feita com o antígeno do verme esquitossomo leva à produção de anticorpos pelo linfócitos B e à formação de células de memória imunológica. Trata-se de um caso de imunização ativa artificial. Os anticorpos podem eliminar o esquitossomo antes da manifestação dos sintomas. Ou seja, aqui ele está falando literalmente o processo de vacinação, como é que ocorre, tá bom? Então, ela é feita a partir do antígeno, como eu tinha falado para vocês. Não é como o soro, que ele vai estar literalmente depositando anticorpos. Ele vai ser feito o antígeno, tá? A partir da vacina. E por que a vacina trata aquela doença com o antígeno dela? Porque é o seguinte, a partir do momento que ela vai ser feita com o antígeno, aqui mesmo a própria resolução, inclusive o texto, tá? Caso você leu a questão, você percebeu que o texto vai dizer sobre a produção de anticorpos como efeito de combate àquele antígeno que foi depositado. Então, vai ter a produção de anticorpos pelos linfócitos B e, com isso, vai ter a formação de uma memória imunológica, ou seja, caso você seja atingido por aquilo, o seu sistema imunológico vai saber como te defender, porque ele já fez isso antes, certo? Então, é justamente, ele já vai ter todo o armamento, que vai ser a questão dos anticorpos, certo? Então, é isso que a questão queria de você, a vacina, tá bom? Então, vamos lá. No terceiro, a gente vai falar sobre poluição radioativa. Então, o que você pode pensar? Poluição radioativa. Você já vai pensar, química. E também, sobretudo, ecologia, né, gente? Poluição. Então, vamos lá. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Então, vamos lá. Esse daqui, eu acredito que seja mais fácil de resolver caso você não saiba o que é estrôncio 90 pelo texto. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai procurar a palavra estrôncio 90. A gente achou a palavra estrôncio 90. Vamos lá. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares em razão de sua semelhança química. Pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio. Então, presta atenção nisso. Cálcio. Prestou atenção na palavra cálcio? Ele quer saber em qual tecido do organismo vai se acumular essa substância. Tendo em vista que ela pode ser substituída por cálcio, pensa que ela vai ser um sinônimo de cálcio. E onde é que está acumulado cálcio, predominantemente?
no nosso organismo é no tecido ósseo, minha gente. Pronto, acabou. Não tem mais nada o que se falar. Então vamos lá, aqui ó. O site ele vai dar uma resolução em relação ao seguinte: o texto faz referência ao fato da substância substituir o cálcio em vários processos biológicos. No caso, o tecido ósseo, os estócitos utilizam cálcio para a formação da matriz óssea, que apresenta fosfato de cálcio. Assim, numa situação de contaminação ambiental por essa substância, estrôncio 90, haverá acúmulo desse elemento no tecido ósseo, pois as células ósseas passarão a utilizá-lo no lugar do cálcio. Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então é só você lembrar de que você não tinha necessidade de ler o texto todo. Você viu o comando, não sabe o que é aquela substância, nunca viu na vida. Você vai procurar o nome daquela substância, porque o comando quer isso de você, que é aquela substância, o que ela é, tá? Então você viu lá no texto, procurou a palavra, achou o nome da palavra, o nome da substância, então foi lá, vê o que está falando em relação a essa substância. A partir do momento que você vê substituir por cálcio, você já sabe que ela é um sinônimo de cálcio. Aí você já vai pensar, cálcio, qual tecido que se acumula que possui cálcio no nosso corpo? No caso, que predomina cálcio. Aqui a gente já vai marcar ósseo, de fato. Tranquilo, de boas. Então, assim, são estratégias para você resolver as questões mais rápido, certo? Então vamos lá, a gente tem a quarta. A quarta fala sobre cutias, vamos lá. A partir do momento que a gente já vê sobre animais, plantas, a gente já sabe que provavelmente tem uma grande probabilidade de ser sobre ecologia. Então vamos lá, essa ladroagem, aí saca só o que ele tá te dando em mãos. Mano, olha o termo que ele tá usando, ladroagem. Essa ladroagem está associada à relação de. Então ele quer saber sobre as relações ecológicas. Pensa, galera, você tá num jogo, tá? Então, você vai e tá, sei lá, roubando no jogo, tá? Tipo, colocando, jogando sujo. Enfim, você tá roubando no seu jogo. Então, o que é aquele jogo? Qual a relação daquele jogo? Uma competição? Marcou competição? Letra D? Tranquilo. Tranquilo. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Eu acredito que vai ser indagado aqui pelo site. Ó. Na resolução ele diz o seguinte: o comportamento de ladroagem constitui um caso de competição intraespecífica, até porque ele está falando apenas de uma mesma espécie. Então, no qual os animais competem por recursos alimentares, uma vez que compartilham o mesmo nicho alimentar, certo? Então, tem dois animais da mesma espécie que estão querendo comer a mesma coisa. Então vai ter uma competição para saber quem que vai comer aquele negócio ali, certo? Então trata-se de uma relação negativa para os competidores que participam dessa interação, tá bom? Então é esse tipo de questão que não tem necessidade de você ler esse texto para poder fazer. Você lê o comando e percebe que não tem necessidade de você ler o texto. Às vezes o comando também te dá termos que você pega essas palavras-chave, olha no texto e vê se dá pra colocar bonitinho. E claro, tem aquelas alternativas que você já tem que eliminar antes mesmo de você tentar ir pro texto. Que é aquela questão da primeira. A gente viu lá, por exemplo, sobre obstrução da cadeia respiratória. Você já tem que eliminar aquele tipo de alternativa na hora. Tá? Você não pode ficar, ai não, deixa eu procurar se tem cadeia respiratória aqui no texto. Não. Certo? Não perde tempo com isso. Você tem que ver as alternativas que realmente você olha e fala, tá errado. Tá? Aquelas que você fica na dúvida, tipo, sei lá, normalmente a galera fica em dúvida em duas. Uma tá a mais objetiva, a outra, normalmente ela tem uma explicação por trás. Então, essa que tem essa explicação, normalmente ela é a alternativa errada. Porque a mais objetiva é justamente aquela que o Enem quer que você marque. Que tem aquela questão de ser a alternativa mais correta, tá? Não necessariamente as outras estão erradas. As outras estão menos certas, ou então menos condizentes com aquilo que está sendo perguntado. Tá bom? Então, vamos lá. Na quinta, tá? Eu trato essa quinta mais como uma questão mesmo de física, mas tudo bem, é sobre ótica.
eu gosto de tratar isso como física, mas o site quis tratar como biologia, então tranquilo, vamos lá. Aqui a gente vê que fala sobre aqui, ó. Vamos lá. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Então vamos lá. Provavelmente uma pessoa aqui tem alguma deficiência em relação a cores. Acredito que vai falar sobre daltonismo, né? Não cheguei a ler a questão, só olhei assim, bem rápido. Então, vamos lá. Tendo em vista aqui, ó, os olhos humanos, daltonismo. A protonomia é um tipo de daltonismo que é a diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Você viu isso? Você não precisa ler mais nada, nada. Você já sabe que vai ter provavelmente um voluntário que é relax, vai ter todos lá saudável, enfim, tudo mais, e outro vai ter essa deficiência, que é a questão do daltonismo. Então, o que vai acontecer? Esses dois voluntários aqui, ó, justamente, ó, tá vendo um teste com dois voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanomia. Então, visto isso, você já vai olhar aqui, ele te dá uma imagenzinha que vai deixar bem na cara o que ele quer. Se você sabe que um deles não vai conseguir, pensa apenas no voluntário que tem a deficiência, tá? Não pensa no voluntário que tá lá tranquilo e vai conseguir enxergar todas as cores. Porque eles querem ver aqui o que eles vão identificar em comum. Então, no caso, só o que o outro vai conseguir ver, o que tem a deficiência, tá certo? O que tem o daltonismo. Então, vocês perceberam que essa anomalia, ela se refere necessariamente à cor vermelha, aos receptores da cor vermelha. Então, você vai identificar o vermelho ali, você vai ver que o vermelho, ele engloba o amarelo, o branco e o magenta. Então, você vai lá para qual cartão os dois voluntários vão identificar a mesma cor. Então, ou seja, no vermelho, obviamente não. Magenta, não. Branco, não. E amarelo, não, porque eles são receptores ligados ao vermelho. Tendo em vista que a pessoa que tem a deficiência não vai conseguir enxergar o vermelho, então, provavelmente, ela não vai enxergar a mesma cor. Provavelmente não. Definitivamente, ela não vai enxergar a mesma cor que uma pessoa de visão normal que tá lá vendo que é vermelho, tá? Vai identificar a outra cor. Então, tendo em vista aqui as nossas alternativas, obviamente é azul, tá? Então, vamos lá. Na sexta, vai dizer sobre uma safra, a cada safra. Então, a gente já pode pensar o quê? Ecologia, mais uma vez. Então, vamos lá. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois aí eu tô falando sobre fertilidade do solo. Cara, fertilidade do solo. Ai, tô me achando, mano. Eu, quando oro essas questões de agrícola, eu fico... Obrigado, Deus. Enfim, vamos lá. Pois, aí você vai olhar as alternativas. Por que você vai olhar as alternativas antes de ler o texto? Lembra, mas eu não sei nada sobre fertilidade do solo. Bom, é o seguinte. Por que você vai olhar as alternativas primeiro? Tem coisa que você vai ver, que você vai dizer, não, isso aqui não vai dar fertilidade pro solo. Vai fazer outra coisa, mas fertilidade não vai, tá? Então, vamos lá. O que você pode pensar em fertilidade? Você pode pensar em adubo, tá bom? Sobretudo adubo. Então, vamos lá. Possibilita a reciclagem do carbono e de nitrogênio, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Então, vamos lá. Presta atenção. A gente está falando sobre fertilidade. A partir do momento que ele vem tratando sobre compactação, não tem nada a ver com fertilidade. Não tem nada a ver. A partir do momento que ele fala sobre alumínio e ele ainda faz uma indagação, faz uma especificidade dizendo que ele é tóxico, não tem nada a ver. Nada a ver. Não quero saber em relação ao alumínio, não quero saber em relação à compactação do solo. Aí vamos lá. Elevar o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Elevar o pH. Isso vai trazer fertilidade para o meu solo? Será? Galera, obviamente não. Apresenta efeitos inibidores do crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Vamos lá, eu vou inibir o crescimento
das minhas espécies vegetais. Eu vou inibir o crescimento da minha colheita. Isso vai trazer para mim fertilidade? Se eu quero que eu tenha uma safra farta, eu vou diminuir o tamanho das minhas plantas? Obviamente não, tá bom? Então, o que se encaixa aqui a partir do critério de eliminação? A letra A, que fala sobre a possibilidade de reciclagem do carbono e do nitrogênio. Aí, a gente vai pensar o seguinte, os elementos químicos que são usados, por exemplo, vamos pensar em química orgânica, que eles são usados na questão do cultivo, tá? E eles são necessários para a fertilidade. A gente pode ressaltar a questão do carbono e do nitrogênio, tá? A gente pode pensar na própria fotossíntese, cara. Pensa no ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Eles são essenciais para as plantas. Então, a partir do momento que a gente tem esses elementos, que a gente tem a reciclagem deles, a gente aumenta a fertilidade do nosso campo, tá certo? Então, letra A, sem sombra de dúvida. Viram? Vocês não precisaram ler o texto, vocês só precisaram pegar palavras-chave que tinha nas alternativas e ir eliminando a partir dessas palavras-chave. Ou seja, vocês viram alumínio e perceberam que não tem nada a ver. Não tem como o fato de eu tirar alumínio fazer alguma promoção de fertilidade no solo. Não tem. Eu vou estar corrigindo ali uma deficiência do meu solo, que é o acúmulo de alumínio. Não tem nada a ver com a fertilidade. Então, eu vou estar compactando o solo. Claro que quanto mais você está trabalhando com o seu solo, tipo, diminuindo o alumínio, deixando ele menos compactado, no caso, mais. Aqui tá dizendo que é para melhorar a compactação do solo por causa da presença de pectina. Enfim. Quanto mais você trabalhar com o seu solo, deixar ele um solo mais favorável ao cultivo, melhor. Mas aqui ele tá querendo que você fale o quê? Necessariamente ele tá querendo de você sobre a fertilidade do solo. Então, a partir do momento que a fertilidade do solo, você pode pensar imediatamente nas substâncias químicas que vão promover isso para o solo, tá certo? Então, você já pode pensar na questão do carbono e do nitrogênio sobretudo. Então, mesmo que as outras tivessem falado sobre outras questões, né, outros modos de cultivo que não tem nada a ver com a fertilidade, então, né, você já poderia eliminar daí. Vamos continuar. Na sétima, a gente vai ter um alimento orgânico, certo? Então, vamos lá. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, ou seja, alimentos orgânicos, né? A gente sabe que aí tem agora basicamente uma epidemia de alimentos orgânicos que, amém, né? Que tenha, porque o fato dos agrotóxicos é uma coisa terrível, não só para as pessoas que estão lá no campo mexendo com aquele tipo de substância que é tóxica, né? Agrotóxico, gente, pelo amor de Deus. E para as pessoas também que consomem, né? Nós consumimos esse tipo de alimento. Então, o legal mesmo é os alimentos orgânicos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui fala que nesse sistema de produção, né, na produção orgânica, o controle de insetos é manejado por meio do... Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um sistema orgânico, tá bom? Então, eu não vou usar nenhum tipo de inseticida, tá? Aqui ele tá querendo saber sobre o controle de praga, necessariamente o de insetos. Então, não vou usar inseticida, já pensa nisso. Então, vamos para as alternativas. Aqui fala sobre a prática de adubação verde. A adubação verde, ele vai trazer fertilidade para o meu solo, não vai matar ninguém, não vai controlar minhas pragas. Então, não tá me ajudando. Emprego de compostagem. Compostagem também é sobre fertilidade. Não vai me ajudar em nada em relação ao controle de pragas. Controle da irrigação do solo. Também não vai me ajudar em nada, tá? Não vai me ajudar mesmo. Utilização de predadores naturais. Aí a gente chega onde a gente quer. A gente quer eliminar esses insetos, mas a gente não utiliza de meios químicos. Então a gente vai usar de meios biológicos. Então é aí onde a gente vai pensar na cadeia alimentar, na questão dos predadores naturais. A gente insere os predadores naturais que a gente sabe que não vão utilizar da nossa plantação, mas que vão sim nos ajudar
a tirar aquela praga de lá. No caso, né, comendo eles. Enfim, então, marcou essa, tranquilo, relax. Vamos para a próxima. Oitavo, com base nos experimentos das plantas de Mendel. Então, ó, já pode pensar, ai, genética, amor. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aí a gente vai ter que ler o texto. Porque ele está fazendo uma indagação necessariamente em relação ao texto. Ele está se contrapondo ao que o texto está dizendo. Então, Mendel vai dizer alguma coisa aqui que hoje não é verdade e a gente quer saber o que é. Então, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como Lei da Uniformidade, Segregação e Distribuição Independente. A Lei da Distribuição Independente, então, ou seja, é isso que a questão está contrariando. Aí, vamos lá. Se a questão está contrariando a distribuição independente, então a gente vai tentar ver nas alternativas o que se contrapõe a essa teoria. Caso você não saiba o que é essa teoria, eu te recomendo ler o resto do texto, né? Que refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de gêneros segregam-se independentemente um do outro para a prole, tá? Então, se você não sabe, agora você tá sabendo, tá? Caso você já soubesse, já ia direto para as alternativas, já dava uma olhada o que se contraponha a esse tipo de indagação, certo? Ok. Então, vamos lá. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Bom, isso aqui não tem nada a ver se ele é... Porque aqui eles dizem sobre a segregação dos genes. Eles não estão dizendo que se for dominante vão se separar, se for recessivo vão se separar. Não tem nada a ver. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. As alterações cromossômicas podem levar à falha na segregação durante a meiose. Os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomos tendem a ser herdados juntos. O que a distribuição independente significa? A partir do momento que eu tenho uma distribuição independente, é porque eu vou ter um gene de uma prole, eu vou ter um gene de um genitor e um gene do outro genitor, certo? Pegou esses 2 genes e aí o que eu faço? Eles se segregam independentemente um do outro para prole, ou seja, eu vou pegar um desse, tranquilo, relax. Aí, hoje, isso não é verdade. Por quê? Porque os genes, quando eles são localizados fisicamente próximos, no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Ou seja, não é herdado um e depois o outro. É herdado os 2 juntos, visto que eles estão no mesmo cromossomo, certo? Então, se eu estou te dando esse cromossomo e nele tem 2 características, uma do pai e outra da mãe, então, nesse cromossomo, eles vão ser te dados juntos, não sendo uma distribuição independente, certo? Não sendo uma distribuição segregacionista, por exemplo. Não sendo uma segregação uniforme. Ok? Então, vamos lá. A segregação independente, para ser válida, envolve a análise de genes situados em cromossomos distintos. Ou seja, se a gente tem cromossomos que são iguais, não vai acontecer a teoria de Mendel. Vai acontecer deles serem herdados juntos. Se eles forem de cromossomos distintos, vai acontecer a segregação independente. No caso, vai acontecer de eles serem doados de forma desvinculada, certo? Aí vamos lá, na família, visto aqui, ó, na família a gente já pode pensar em ecologia também. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Vamos lá. As infecções virais. Ok, vamos ver aqui o que a gente tem sobre progresso tecnológico em relação aos vírus, tá bom? Aqui a gente tem melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus, fabricação de soros. Vamos lá, melhoria dos métodos de controle? Acho que não. Vamos para o próximo. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus.
Soros mutagênicos, essa é nova. Investimento da investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Eu acho que isso não é realmente, não tem contribuído para o tratamento, né? Provavelmente para a prevenção, mas não para o tratamento. Tratamento poderia ser talvez soro ou método de controle. Mas vamos continuar. Produção de vacinas. Ó, vacina não é tratamento. Vacina é prevenção. Então não. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Aí você pode pensar, esse aí é atraente. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Se eu estou tratando de um vírus numa pessoa, primeira coisa que eu vou tentar tratar nele é a questão da mutação do vírus, ou seja, eu quero que ele pare de se reproduzir para eu poder atacar ele e matar ele, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho um vírus que ele é mutante, ou seja, ele se muda toda hora, eu não vou conseguir atacar ele, não vou conseguir porque ele está se reproduzindo muito rápido, certo? Então, tipo, eu não vou ter que matar um vírus, vou ter que matar uns 10. Então, o que hoje a tecnologia está fazendo? Antirretrovirais. Para diminuir, tá? Para, na verdade, dificultar a reprodução do vírus. Então, essa é, sem dúvida, a correta. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Visto que se você tivesse lido o texto, você provavelmente, assim que lesse o texto, você saberia que você iria marcar a questão de antirretrovirais, até porque o texto remete à questão do retrovírus, certo? Então, provavelmente você marcaria um antirretroviral, tendo em vista que ele está falando aqui sobre o vírus, tá? Então, se ele tá te dando uma questão sobre tratamento, você vai ver o quê? O vírus, antirretroviral. Então, provavelmente você teria marcado de cara. Mas o que eu tô querendo aqui? Trazer propostas para você não ler o texto e conseguir, mesmo assim, acertar a questão, sem ter a necessidade de ler o texto, porque você não tem tempo de ler. Lembra que essa prova é no mesmo dia que tu vai fazer a prova de matemática. Ou seja, a prova que vai demandar um tempão, porque ela demanda cálculo. Mas aí já vai ser uma outra proposta de outro vídeo que eu vou trazer para vocês, falando aqui sobre a questão de questões de matemática, de como serem resolvidas mais fáceis, inclusive com raciocínio lógico, sem a necessidade de cálculo. Mas aí isso já é outro vídeo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Aqui a gente tem a questão do concreto utilizado na construção civil. Mano, realmente, eu juro que eu iria falar que isso era uma questão de química. Se eu olhasse assim na hora da prova, eu falava, mano, química. Vamos lá, né? Aí, o que me diz o comando para identificar que na verdade não é química? O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Aí, o que você vai pensar? Mano, concreto, redução do quê? Extração da brita, extração da areia, consumo de água, consumo de concreto ou fabricação de cimento. Vamos lá. Se eu estou usando concreto, não vai ter uma redução do consumo de concreto. Concordam? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui ele quer saber o seguinte, qual a redução que vai haver no uso do concreto, ou seja, o que o concreto substitui que vai fazer um bem para o meio ambiente, ou seja, então provavelmente eu vou estar extraindo alguma coisa do meio ambiente que não é bom, que vai causar males justamente pela falta daquilo que eu estou tirando. Tá bom? Então vamos lá, o concreto ele vai ser utilizado e ele vai ser misturado com a areia, a brita e a água, ou seja, material formado por cimento misturado a areia, brita e água. Ok, tranquilo. Foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo. Aí você vai pensar, mano, a Débora acabou de me dizer em relação à substituição, ou seja, se eu tô reduzindo alguma coisa,
usando concreto, provavelmente porque o concreto está substituindo esse material. Aí vamos lá, aqui fala sobre substituição. De cara no texto, assim, você olha e fala, mano, achei substituição. Já achei a palavra que eu precisava. Aí vamos lá. A utilização do concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo. Mano, aqui ele tá te dando a definição do negócio. O que é particulado rochoso graúdo? Brita, velho. É brita. Caso você não soubesse, você faria pela questão da exclusão nas alternativas. Ou seja, ou cimento, ou água, ou areia, ou brita. Você vai pensar, cimento não é, porque não é, né, rochoso, é um pozinho. Areia, muito menos. Água, gente, pelo amor de Deus. O que mais se encaixaria na definição de rochoso graúdo? Cara, sem sombra de dúvida era brita. Então, marcou a letra A, extração da brita, tranquilo. Vai pro próximo. Aqui a gente está falando sobre a fluidez da membrana celular. O que vai ter aqui? Uma representação de um fosfolipídio. Aí vamos lá. Esse daqui eu achei essa a questão mais tranquila do Enem, real. Por quê? O que ela vai me dizer aqui? Qual das bicamadas lipídicas apresentam a maior fluidez? Aí você vai pensar, caso você não saiba a questão sobre os fosfolipídios, no caso você não saiba como ocorre, né, a questão da saturação, insaturação do fosfolipídio, né? Aí você vai pro texto, né? Aí o que eu te recomendo? Você procurar a questão que fala sobre a fluidez. Então procura a palavra fluidez. Aí, ó, significativamente a fluidez. Então aqui, ó, alguma coisa vai influenciar na fluidez. E eu quero saber o que é. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação. Aí a própria imagem tá te dando o que é a insaturação. A insaturação é o quê? Aquela perninha quebradinha do fosfolipídio. Então, quanto mais perninhas quebradinhas eu tiver, mais eu vou conseguir ter uma maior fluidez. Tendo em vista que essa perninha quebradinha, a insaturação, vai influenciar na fluidez. Então, tendo em vista as propostas aí do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5, qual que eu marcaria sem sombra de dúvida, cara? É só ver quantos fosfolipídios tem mais perninhas quebradas. No caso, seria a letra B, que é 2, porque ela é a que tem todos os fosfolipídios aí, ó, da cadeiazinha mostrada, né? Que tem todos os fosfolipídios com insaturações, certo? Então, tranquilo, letra B, ok. Vamos pro próximo. Aí a gente tem aqui, ó. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Aí o que, né? Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Ou seja, contaminação da água, ecologia mais uma vez. É aquele negócio, né? Ecologia não cai no Enem, ele despenca. Então vamos lá. Algumas toneladas de medicamentos, ou seja, medicamentos está caindo na água. Tá. Serem estáveis, mantendo propriedades químicas, atendendo a um propósito terapêutico. Após o consumo, parte da dosagem é excretada de forma inalterada, ou seja, persistindo no meio ambiente. Mano, antes de eu chegar a essa citação, eu já sabia que era sobre isso, porque eu tinha visto lá que era contaminante de água. Primeira coisa que eu vi que era sobre fármaco. Fármaco poluindo a água. Simples. Tranquilo, então vamos lá. Ele quer saber a ação que vai minimizar os fármacos na água. Então vamos lá. A utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Você fica, oi? A ampliação da rede de coleta de esgoto na zona urbana. Esgoto, né? Saneamento básico. Era bom, né? Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Se eu quero minimizar aquilo, por que eu vou jogar aquilo no lixão? Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamentos de efluentes. Mano, perceba, ele tá falando de recursos hídricos. Você vê a palavra efluentes, você marca. Tô falando sério. Tô de brincadeira não. Escuta só.
desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes, ou seja, tratamento de água, minha gente. Tratamento de água. Se eu quero uma ação para minimizar a permanência desses fármacos na água, porque eles estão contaminando a minha água, o que é que eu preciso? Eu preciso de processos de